Seja bem-vindo ao Sobre Bíblia, seu canal de Bíblia de estudo aqui no YouTube. Olha só, mais um texto para a gente comparar. Vamos falar hoje sobre a imagem da besta. Isso mesmo, tem muita gente falando sobre a marca da besta. Nós vamos falar sobre a imagem da besta. A Bíblia fala sobre a imagem da besta e nós vamos falar sobre isso hoje lendo a Bíblia e comparando em 3 Bíblias de estudo que vocês escolheram aqui. Para quem não sabe do que eu estou falando, aqui no Sobre Bíblias são vocês, inscritos, que fazem o conteúdo. Então eu posto o conteúdo e as opções lá na aba Comunidades e vocês vão escolhendo ali nas enquetes. Dessa vez eu escolhi o texto bíblico, que é Apocalipse 13, e vocês escolheram entre todas as Bíblias que eu já mostrei, vocês escolheram 3. São elas: a Bíblia de Genebra, a Bíblia Roma, tá aqui na minha mão, e a Bíblia Nova Almeida Atualizada, que olha só, hein, tem sido a grande vencedora. A Bíblia Nova Almeida Atualizada tem vencido vários vídeos aqui, e já tem vários vídeos aqui no canal sobre isso, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas hoje elas vão batalhar para saber quem comenta melhor o texto de Apocalipse 13, do versículo 13 até o 15, com foco no versículo 15, tá? Olha, gostou da ideia? Você montar o conteúdo, vir aqui no YouTube assistir o conteúdo que você ajudou a fazer, então seja inscrito no Sobre Bíblias, tá? Seja membro do Sobre Bíblias, que tem conteúdo a mais aqui na área de membros e você ainda colabora com o meu trabalho, né? Então, sem enrolação, vamos passar aqui para a nossa tela. Eu tenho aqui o texto da King James, tá? Esse é o King James original, é a King James Version em português. E aliás, eu quero lembrar vocês, e tem vídeo sobre isso aqui no canal, depois vai lá na seção de vídeos, vocês vão achar pelo menos 2 vídeos falando sobre isso. Só existe uma King James, tá? Não existe 2 King James, não existe atualizada, não existe New King James, não. Só existe uma King James. E a BV Books foi a única empresa que traduziu ela para o português, tá? A King James atualizada, ela não é King James. Ela não é King James de forma nenhuma. Eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas nós vamos ler ela aqui, né? E eu não vou ler todo o capítulo para não ficar muito grande, porque o nosso foco realmente é no versículo 15, tá? Vou deixar ele marcado aqui. E eu vou explicar o contexto aqui para ficar fácil de entender, mas é bem simples o texto. Só que ele traz algumas questões que em 2023 ficam muito interessantes com o avanço da tecnologia, com algumas questões políticas e sociais e religiosas aparecendo. E aí eu quero saber de vocês, né? O que a Bíblia está falando sobre a imagem da besta? Como isso pode ser aplicado em 2023 e no futuro? Bota nos comentários, porque eu leio os comentários de vocês. Eu já agradeço a quem tem colocado comentários aqui. É muito bom ter recebido seus comentários. E esse comentário que você vai colocar vai ajudar a ampliar o conteúdo. E isso faz com que outras pessoas sejam beneficiadas. O seu comentário vai ajudar aqueles que querem estudar a Bíblia Sagrada também. Entendeu? É um ajudando o outro. Somos igrejas, somos irmãos, né? Então isso funciona muito bem aqui no canal. Texto de Apocalipse 13, versículo 12, não, né? 13. Mas vamos começar do 12, né? Porque o contexto está no 12. Daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre contexto. Fica aí no vídeo até o final que vocês vão gostar. E ele exerce todo o poder da primeira besta antes dele. E fez a terra e os que nela habitam, e fez a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal estava curada. Isso aqui é a segunda besta, né? A segunda besta exerce o poder da primeira besta e fez com que as pessoas da terra adorassem a primeira besta, tá? É isso que ele fez aqui. Então ela tem o poder de engano, de magia, digamos assim, né? O poder de fazer milagres e tudo mais. Mas ela foca a adoração à primeira besta, tá bom? E ele faz, né, aqui grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens, e enganava aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta que tinha sido ferida pela espada e sobrevivera. E ele tinha o poder de dar vida à besta, que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Né? Olha só, hein? E esse é o trecho que a gente quer.
né? Mas antes vamos entender todo o contexto, né? Você tem que entender o contexto. Aliás, daqui a pouco eu vou falar sobre 2 cursos que eu tenho no Hotmart de leitura e interpretação da Bíblia. Você vai gostar, tá? Com preço muito bom. Mas vamos focar aqui no texto. Nós vimos no texto de Apocalipse 13 que existe uma besta. A primeira besta, ela tem aparência ali. Ela parece ser religiosa, ela imita a Deus, né? E aí nós temos a segunda besta. Segunda besta, a primeira besta já mata cristãos, tá? Lá no versículo 8, ela tem o poder de matar os cristãos e ela mata muitos cristãos. A grande perseguição, né? Mas depois disso vem uma segunda besta. A segunda besta, ela tem o poder da primeira, como o texto fala, mas ela faz as pessoas adorarem a primeira besta. E para fazer as pessoas adorar a primeira besta, ela não mata o povo simplesmente, né? Porque a gente tem aquela ideia de que eu vou fazer vocês me adorarem à força, então eu vou matar vocês se vocês não me adorarem. Isso até vai acontecer. Porém, uma das formas de fazer com que as pessoas adorem a besta é fazer milagres, é fazer sinais, né? E a gente sabe, os sinais funcionam melhor do que as mortes, né? É mais fácil convencer você de me adorar curando o seu câncer do que obrigando você a me adorar te batendo e matando. Entendeu? E a segunda besta, ela é extremamente inteligente. Ela vai fazer isso. E o texto bíblico fala que ela faz grandes maravilhas, né? Coisas que as pessoas vão gostar de assistir acontecer. A ponto, e aqui tem uma referência ao Antigo Testamento, a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens. Quando João escreve isso aqui, ele está pensando na besta chamada Baal do Antigo Testamento. A besta Baal. E no desafio do profeta de fazer fogo descer do céu. Veja que o primeiro desafio, né, no primeiro desafio, aquele Deus não fez fogo descer do céu. Óbvio, porque ele não existe, né? E aqui no futuro, ele também não existe. Mas dessa vez, a besta vai fazer fogo descer do céu. Tipo assim, se no passado ele foi vencido por Yahvé, dessa vez ele vai empatar em relação aos sinais, tá bom? Ele vai empatar com Yahvé. E isso é que vai convencer as pessoas de adorar aquela besta. Olha só, aquele Deus lá não existia, mas esse aqui é real, ele faz fogo descer do céu. Aquele não fez, esse faz. Então essa linguagem de João aqui em Apocalipse nos faz lembrar lá do Antigo Testamento, onde aquele não fez, mas esse faz. O poder de convencimento desse é maior. Você imagina o que teria acontecido com o profeta lá no Antigo Testamento se os profetas de Baal fizessem descer fogo? Imagina o que tinha acontecido, ele tinha sido morto e Yahvé tinha sido envergonhado, né? Mas dessa vez, esse cara aqui, esta besta, vai fazer sinais parecidos e isso vai fazer com que os moradores da terra adorem a besta. Então veja bem, 2 formas de fazer o povo idolatrar a besta. Primeiro, a força, matando ou ameaçando matar, e aqui na base dos sinais. E isso vai fazer com que eles acreditem nessa besta, desse falso profeta, ou seja lá qual nome ele vai ter quando vier, né? Ó. E o resultado positivo disso, enganava aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinha poder para fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta que tinha sido ferida pela espada e vivera. A imagem da primeira besta. Então, veja bem, eles vão enganar a terra toda e vão fazer uma imagem de escultura, né? Isso no passado, né? No passado era imagem de escultura. Mas e no presente? Né? Será que é só imagem de escultura? Será que é só uma estátua? A gente não sabe, mas no versículo 15 a gente tem uma pequena luz. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta. E que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Veja bem, esta imagem vai ter poder de se comunicar com as pessoas. Entendeu? Agora, aí entra algumas questões interessantes. E antes de passar para essas questões do nosso futuro, eu vou lembrar vocês de um livro que fala alguma coisa sobre isso. O livro é 1984. Eu vou deixar o link desse livro aqui para vocês nos comentários. Essa é a edição que eu mais gosto de 1984, tá? Ó. É uma edição bem grossa, né? E tem umas folhas boas para ler, ó. Texto bem legal para ler. E neste livro aqui, o autor aí, que é o George Orwell, acho que é assim que fala, ele vai falar que o grande
O grande líder supremo dessa história manipulava as pessoas através da teletela, né? A teletela era uma tela, cara, isso aqui está sendo escrito antes da Primeira Guerra Mundial, lá meados da Primeira Guerra Mundial. Isso é muito antigo, tá? Ele vai falar, se eu tiver errado na data, me corrija aqui no comentário, fica tranquilo, beleza? Ele vai falar que aquele grande governador seria uma espécie de imagem da besta, né? Aquela besta, vamos chamar assim, ela vai manipular as pessoas usando ministérios e manipulando por câmeras e telas instaladas na casa de todo mundo, né? Inclusive a teletela ouve e se comunica com as pessoas direto na sua casa. Então, isso é muito interessante, porque o texto bíblico vai falar que esta besta ela tem esse poder de se comunicar com as pessoas, né? A gente vai voltando lá na idade de Paulo, né, na idade do texto de Apocalipse, a gente teria uma visão de uma estátua que pudesse falar com as pessoas. O George Orwell ele vai ter a imagem de uma teletela que se comunica com as pessoas, né? E no futuro? O futuro que vai acontecer. Nós temos dois elementos aí que já têm aparecido e tem dado luz a esse texto. Primeiro elemento, a inteligência artificial. A inteligência artificial nem é o primeiro elemento. O primeiro elemento é a internet, que te conecta a todos os lugares, né? Aí você tem webcam, você tem microfone, que pode ou não estar te ouvindo, né? Você tem o celular, que pode te rastrear e tudo mais. E você também tem agora a inteligência artificial. A internet coloca a imagem em qualquer lugar do planeta, a inteligência artificial se comunica com pessoas em qualquer lugar do planeta. Aí fica a grande pergunta: o que será que essa imagem da besta pode estar fazendo em 2023, 2024? O que o futuro prepara para a gente sobre a imagem da besta com a tecnologia em alta? E mais, fazendo a gente adorar algum deus do passado, que poderia ser visto aí como a primeira besta. É isso que a gente não sabe como vai acontecer, mas o texto vai deixar ali alguns sinais para você captar. E é claro, eu quero ver agora os comentários de vocês, né? Então, esse é o texto bíblico, né, que nos alerta sobre isso. Então, fiquem espertos para que vocês não caiam nesse poder da besta. Se tiver que ser mortos, sejamos mortos, né? Mas não adoraremos a imagem de besta nenhuma. Nós somos adoradores de Yahvé e não da besta, né? Então, esse texto é um grande alerta para qualquer geração, seja a geração do primeiro século, a geração de George Orwell, que é lá da década de 60, 70, né, onde o livro estourou, e seja a nossa geração aqui de 2023, né? Fiquemos alertas para aquilo que pode fazer com que a gente adore a Satanás disfarçados de uma imagem interessante, disfarçados de uma tela, disfarçados de qualquer coisa, né? Estejamos alertas aí com a palavra de Deus. Mas eu quero saber o que as Bíblias de Estudo comentam sobre isso. E aí, nós vamos ler os 3 comentários que eu tenho aqui. Eu já falei do meu comentário. O primeiro comentário é da Bíblia de Genebra, o segundo da Roma e o terceiro da Nova Almeida Atualizada. Na Bíblia de Genebra, eu não achei um comentário sobre o versículo 15, também não achei o comentário do versículo 12 até o 15, tá? Não tem. O que eles fizeram foi ajuntar em um quadro só, como se fosse todo o contexto, beleza? E aí nós vamos ler esse texto, que começa no versículo 11 até o 18. Depois a Genebra vai comentar separadamente o versículo 18 aqui embaixo, que é o da marca da besta. Aliás, já tem texto, já tem vídeo sobre comentários da marca da besta aqui também. Você pode ver depois aqui na seção de vídeos, tá? Acabou esse vídeo, vai lá também saber comparação, né? Acho que tem da marca da besta. Depois a gente olha junto, beleza? Tem aqui a lista, daqui a pouco a gente vai olhar junto. Então vamos ver o que a Genebra fala sobre esse texto, beleza? Tá aqui dentro desse quadro, não sei se ela vai falar exatamente sobre o versículo 15, se não falar, a nota dela vai ser baixa, se falar, a gente vai avaliar a qualidade da nota, e aí, vida que segue, a gente vai para o próximo comentário. A Genebra, segunda edição, diz o seguinte: a besta que emerge da terra, o falso profeta. A besta que emerge da terra, também chamada de falso profeta, funciona como propagandista da besta. Então ele faz propaganda da besta, que é interessante, está dentro do nosso contexto, tá? Suas atitudes simulam o testemunho do Espírito Santo. Olha aí, interessante, hein? As atitudes da segunda besta simulam o testemunho do Espírito Santo. Confira a nota sobre o versículo 1 ao 10.
Ele quer que o povo adore a besta e não a si mesmo, assim como o Espírito Santo glorifica a Cristo e não a si mesmo. João 16,14. O falso profeta faz enganosos sinais miraculosos, simulando os milagres do Espírito Santo. Ele coloca aos seus súditos uma marca, uma certa marca, assim como os cristãos são selados com a marca do Espírito Santo, Efésios 1,13. Na Ásia Menor, no século I, os principais propagandistas teriam sido sacerdotes do culto ao imperador e a Comuna da Ásia, um concílio composto por importantes representantes da cidade que promoviam lealdade ao imperador. Em nossos dias, os governos totalitários, também arrolam propagandistas imediatamente antes do retorno de Cristo. Simulacros de milagres acompanharão os aparecimentos do iníquo, conforme 2 Tessalonicenses 2,9. O falso profeta encarna um padrão que se repete. Veja introdução, propósito e característica. O falso profeta encarna um padrão que se repete. Bom, vamos lá. Ele não falou do versículo 15, né? Uma coisa que, como eu falei no início, esse texto é extremamente difícil, porque quase ninguém fala sobre ele. E nós vamos falar, né? Já falei aqui a minha opinião, agora a gente vai ver o que as Bíblias vão falar. O comentário da Genebra está sendo bem completo, mas ele não está falando nada sobre o versículo em questão, que é o 15, a imagem da besta. Porém, ele trouxe informações relevantes falando do passado e do presente, né? Por exemplo, aqui ele vai falar dos regimes, né, totalitários. Em nossos dias, os governos totalitários também arrolam propagandistas, né? Tipo assim, será que os governos totalitários seriam essa segunda besta? Será que esses governos totalitários farão com que as pessoas adorem a Satanás, a primeira besta nesse caso, né? É uma grande luz das nossas dúvidas aqui, né? E nós vivemos em tempos de globalização, aonde existe aí certos planos para que todos sejam um e adorem também um certo tipo de Deus. Então, apesar do comentário da Genebra não falar sobre a imagem da besta, que é aquilo que nós queremos comentar hoje, já comentei, né? Vamos ver o que eles comentam. Ela traz uma certa luz sobre isso. O que seriam essas imagens? Nesse caso aqui, seriam as próprias pessoas, né? Aqueles propagandistas que fazem comercial para essa besta. Mas também não vai direto ao ponto, né? Então eu acho que o comentário da Genebra é um excelente comentário, mas como ele não vai aonde a gente quer nesse caso, então é isso que determina a qualidade dele. Eu vou dar a nota 5 para Genebra, para esse comentário. Não para Genebra toda, para esse comentário, tá? Por quê? Foi um bom comentário, mas não falou aquilo que a gente precisa, né? E eu quero saber de vocês. Qual nota vocês dão pro comentário da Genebra? Eu achei bem atual, né? Falou ali em nossos dias, os governos totalitários, né? Falou que o falso profeta encarna um padrão que se repete, isso é bem interessante. Puxou aqui para um outro estudo. Vocês querem esse estudo aqui, o propósito e característica na área de membros? Vou fazer o seguinte, hein? Eu vou falar sobre isso aqui na área de membros, tá? Propósitos e características. Tô anotando aqui em tempo real, área de membros, ó. Área de membros. Eu vou colocar lá, quem quiser, seja membro do canal para ir ver essa continuação aqui lá, tá bom? Mas, querendo ou não, no comentário não tem tudo que a gente quer. Nota 5 para ela. Próxima Bíblia é a Bíblia Roma, né? Na Bíblia Roma, a gente tem aqui um pequeno estudo sobre Apocalipse 18, ó, 13 e 18, né? Que aqui no nosso texto bíblico é o número da besta. Não é esse o nosso foco hoje. E quando a gente fala do versículo 12 até o 15, deixa eu tossir aqui rapidinho. A gente tem aqui na Roma esse comentário que vai do 14 ao 15, mas aqui a gente tem do 12 até o 13. Então nós temos aqui do 12 ao 13, 14 ao 15, a gente vai ter que ler tudo isso aqui, né? Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui manual. Vamos começar por aqui. Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo direitinho. O comentário diz o seguinte: a primeira besta tem todo o poder delegado pela... Não, a segunda besta, desculpa, tem todo o poder delegado pela primeira besta para completar a sua missão.
E aí ela vai colocar aqui, qual é a missão da primeira besta, da segunda besta? A adoração mundial da primeira besta. Então, a Roma está trazendo essa ideia que é bem interessante, que a segunda besta tem como propósito levar as pessoas a adorar a primeira besta, tá? Isso aqui é bem interessante. Porque muita gente tem a ideia de que a segunda besta vai ser adorada, venerada. Não, ela tá ali para fazer vocês adorarem a primeira besta, entende? É essa a grande questão. E aqui é uma adoração mundial, como a Roma coloca, muito bem colocada. Fazer descer fogo do céu soa como uma imitação dos milagres realizados pelas duas testemunhas. Uma outra referência bem interessante que na Genebra a gente não achou, mas aqui a gente achou. Deixa eu ver se a Genebra colocou aqui. Né? Ela não colocou. A ideia da Genebra é fazer a segunda besta parecer com o Espírito Santo. Né? Tipo assim, a primeira besta é uma imitação de Jesus e a segunda besta é uma imitação do Espírito Santo. Então ela não falou exatamente sobre a imitação dos milagres, como eu falei, né, no comentário. Se você não viu o comentário, se você pulou o comentário, o meu comentário, volta lá para você entender o que eu estou falando, tá? Então a ideia da Roma aqui é mostrar que essa segunda besta está imitando as duas testemunhas, que a gente já tem o texto lá, inclusive isso é tema para mais um vídeo, né? Eu vou fazer em breve aqui com vocês também. É bem interessante também. Eu falei para vocês lá do profeta que desafiou os profetas de Baal, né? E aqui ele está falando sobre as duas testemunhas, que é um texto de Apocalipse mesmo. Bem interessante também, achei legal. A segunda besta revela sua semelhança com Satanás ao enganar os habitantes da terra por meio das maravilhas espetaculares que realiza, conforme, ele está mandando aqui a gente ler, ver 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. Esse é um texto que vai ajudar a entender muito mesmo a questão da besta do falso profeta, tá? Paulo está falando a mesma coisa lá, é essa a questão. Ela persuade os habitantes da terra a edificar uma imagem da primeira besta para adorá-la. Esse tipo de coisa era comum aos leitores originais de João, que estavam expostos às imagens dos deuses greco-romanos e dos imperadores romanos, com a diferença de que esta imagem passa a viver. Então, olha aí, interessante. Então, a Roma, ela não falou especificamente sobre a imagem da besta, mas ela trouxe algumas informações muito interessantes para a gente. A Genebra também fez isso, mas a Roma, ela deu um passo à frente em relação ao texto em questão. Primeiro, ela nos lembrou, não sei se a Genebra fez isso, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, ela não fez isso, né? A Genebra focou aqui na ideia de que a segunda besta é um propagandista da primeira, né? E que é bem interessante mesmo, cara, isso é bem interessante. Mas aqui a Roma, ela nos faz lembrar sobre a missão da segunda besta, né? E ela vai tocar na imagem da besta, que é onde a gente quer. Ela vai falar aqui que essa besta persuade os habitantes da terra a edificar uma imagem da primeira besta para adorá-la. E ela vai lembrar do contexto de João, onde haviam deuses greco-romanos e dos imperadores, só que com a diferença de que essa imagem passa a viver, né? E se comunicar com as pessoas e denunciar aqueles que não adoram a primeira besta e matar eles, tá? Então o texto da Roma, e na minha opinião, ele está melhor do que da Genebra. O comentário está melhor do que da Genebra. Porque a Genebra ficou preocupada em fazer um paralelismo com o Espírito Santo, enquanto a Roma, ela foi direto na aplicação. Sabe, eu achei a Roma melhor nesse caso aqui. Né? E essa, pessoal, é a Roma da BV Books, tá bom? Não é a Roma da CPAD, tá? Não acha que comprando a Roma da CPAD você vai ter o mesmo comentário. Não vai ter. Na Roma da CPAD você tem comentários cortados. A tesourinha da CPAD passou na Roma, tá? Ela cortou alguns comentários, ela incluiu notas da doutrina assembleiana nela. A Roma original, pessoal, é a da BV Books, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, o link dela tá aqui na descrição desse vídeo. Comprando pelo link, você colabora com o canal. Vou deixar o link desta Roma original aqui na descrição do vídeo, tá? Então, a Roma vai falar uma coisa muito interessante sobre a missão da besta, né? E também vai tocar na questão da imagem da besta. Além de trazer referências a 2 Tessalonicenses 2:9, que eu não sei se foi feito aqui, né? Deixa eu ver.
Aqui eles não fizeram, tá vendo? Ó? Ah, tá aqui no final, fez sim, né? Fez sim, ó. Imediatamente antes do retorno de Cristo, simulacros de milagres acompanharão o aparecimento do iníquo. Fez, legal. Beleza, ela também tá legal. Mas de qualquer forma, Roma ficou melhor do que a Genebra nesse comentário, tá bom? Mas ela não dá uma imagem do futuro. É isso que me incomodou, sabe? E aí que tá, né? Aí que fica ruim. Ficou melhor do que a Genebra, mas ela não nos projeta o que pode ser no futuro. Não é errado fazer essa projeção. Não é errado. Essa projeção é a aplicação do texto, entende? Como é que isso pode ser visto hoje? Então, nesse caso, a Roma fica melhor que a Genebra, mas não fica completa, né, nessa aplicação, eu vou dar nota 8 para ela. Nota 8, ficou bom o comentário. Gostei bastante, tá? E aí você gostou desse comentário? Eu achei interessante, né? Esse tipo de coisa era comum ali dos leitores originais, achei interessante pra caramba, né? Ó, a segunda besta revela sua semelhança com Satanás ao enganar, né? Nos mostra que ela é parecida com a primeira besta, por meio das maravilhas espetaculares que ela realiza, tal. Ela persuade os homens, os habitantes da Terra. Olha só quantos insights a respeito da besta a gente tem aqui, né? Então, muito bom esse comentário. Mas nós vamos ver o último comentário, que é da Nova Almeida Atualizada. E, cara, a Nova Almeida Atualizada tem desbancado várias bíblias em relação ao comentário. Vamos ver se dessa vez ela ganha também, né? Antes de passar, tem 2 avisos para vocês. Primeiro, tem um monte de vídeos assim aqui no canal sobre Bíblias. Ó, primeiro vídeo nós comparamos o texto de Apocalipse 20, os comentários, né? Depois a gente falou sobre o batismo com fogo, lá em Mateus 3,11, né? Se não me engano, é o batismo com fogo. Deixa eu ver se tá tocando propaganda aqui, tá não. Depois, ó, falei sobre Malaquias 3, sobre o dízimo. Falei sobre 1 Samuel 28, sobre o aparecimento de Samuel. Falamos sobre a marca da besta. Falamos sobre casamento. Falamos sobre Mateus 13 aqui, por que Jesus falava por parábolas. Fizemos uma comparação de comentários a respeito do que é preciso para ser presbítero e pastor. Caracas, isso aqui é muito bom. E, enfim, tem um monte de vídeos aqui na comparação de comentários, tá certo? Então você recebe agora um convite de, depois de terminar esse vídeo, ir lá na aba de listas e ver eu vou deixar essa lista, vai aparecer em cima aqui para vocês, vai ficar mais fácil. Ou vai aqui na seção de vídeos, consome o conteúdo do canal, tem muita coisa boa como isso aqui. E mais, manda esse vídeo para outras pessoas virem também, tá? Esse é a primeira mensagem que eu quero passar para vocês, né? Primeiro aviso. Segundo aviso é que tem 2 cursos no Hotmart sobre leitura e interpretação da Bíblia. Nesses 2 cursos eu vou do básico à interpretação da Bíblia. Fazer com que você consiga ler o texto bíblico, como a gente fez no início do vídeo, entenda o texto bíblico e aí depois ensine o texto bíblico, tá? O primeiro tá aqui, ó, é o Leitura Imersiva 1, e depois tem o Leitura Imersiva 2, onde a gente vai mergulhar na Bíblia mesmo. Como ler e interpretar a Bíblia Sagrada. Tudo isso está na descrição do vídeo. Você consegue fazer lá no Hotmart. Comprou o curso, você vai acessar para sempre. Enquanto o Hotmart existir, você vai acessar, tá bom? Isso está ajudando muita gente, tá? Como eu disse, o meu curso está com 5 estrelas e eu não sabia, cara. Tem uma votação aqui, ó, 5 estrelas. Eu não sabia. Depois que eu descobri isso, eu comecei a indicar mais para vocês. E tem muita gente fazendo lá. Fico muito feliz por isso, tá? Vamos então ao último comentário. Será que a Nova Almeida Atualizada comenta corretamente esse texto? Vamos saber, né? Vamos saber. Olha, vocês estão vendo um quadrinho aqui? Eu vou colocar esse quadrinho em alta resolução para membros do canal, tá? Então quem é membro do canal vai ter esse quadrinho aqui, você pode fazer o que você quiser. Se você não é membro, pode fazer também, só pausar o vídeo e olhar. Mas nós vamos focar aqui, nesse texto aqui, tá? Então a gente não vai falar sobre esse quadrinho ali agora. A gente tem aqui na Bíblia um monte de comentário. Nossa, essa sessão inteira aqui é comentário, né? Então olha o que eles fizeram. Caramba, eles complicaram minha vida agora. É muito comentário, né? Ó, eles vão fazer um comentário do 11 ao 18, né, em geralzão. Depois eles vão falar sobre o 13, 14, 15 e 16. A gente tem que ir até aqui, né? Esse aqui a gente não precisa ler. A gente vai ler isso aqui, ó. Vamos ler isso aqui e vamos ver o que a Nova Almeida Atualizada fala, beleza? Primeiro comentário geral, né, sobre o quadro todo do texto.
Uma segunda besta se levanta da terra para recrutar adoradores à primeira besta através de palavras falsas e milagres. Beleza, isso tudo eles comentaram lá, tá? Isso a gente já viu também. Mais tarde, chamada de falso profeta, lá no capítulo 16 e 13 e capítulo 19, versículo 20, esta besta exerce poder por meio de palavras enganosas. Ó, palavras enganosas, legal. Nos dias de João, o culto imperial na Ásia proveu adoração ao império e ao imperador como divino salvador e legislador, como a Roma falou, né? A Roma também falou isso aqui. O abuso da devoção religiosa como um meio de manipulação é imprudente, a imprudente infidelidade ao Estado é um fenômeno perene. Beleza, e aqui ele também puxou um pouco para Genebra. Caramba, ela falou um pouco do que a Roma falou e o que a Genebra falou sobre aquele tipo de governo, né? Que é. Cadê? Em nossos dias, totalitários. A Roma, a NAA tá melhor que a Genebra, né? E ela tá falando a mesma coisa da Roma também, só que ela tá acrescentando a questão ali política, né? O abuso da devoção religiosa como meio de manipulação, a imprudente fidelidade ao Estado é um fenômeno perene. Aí fica a pergunta, você consegue enxergar isso acontecendo neste governo atual, no passado? Né? Olha só, eu acho que sim, acho que dá sim. Aí depois ela vai falar aqui sobre a imagem da besta, né? A segunda besta se assemelha ao cordeiro, mas suas palavras falsas expõem a sua verdadeira natureza. Ela é como o dragão, né? E aí ela entra no texto que a gente quer, que está aqui no 13, né? Ó, e faz descer fogo do céu sobre a terra. O falso profeta, ou a segunda besta, falsifica os juízos de Deus para dar apoio à ilusória afirmação de que a primeira besta é divina. Então aqui ele está falando sobre a missão da primeira besta, que a Roma já tinha falado, mas com as palavras um pouco mais simples de entender. Ela falsifica os juízos de Deus para dar apoio à ilusória afirmação de que a primeira besta é divina, né? E vai trazer boas referências aqui também. Uma vez que muitos ídolos têm boca e não falam, conforme Salmo 115, a impressão de que a imagem da primeira besta tem vida e pode falar pode ser simplesmente outro embuste a alguém com o qual ela engana aqueles que habitam na terra. Interessante isso aqui, hein? Contudo, é mais provável que isso descreva algum tipo de milagre operado pelo poder demoníaco e, não obstante, ainda sujeito ao controle soberano de Deus. Isso aqui é interessante, eu vou falar para vocês sobre esse controle soberano de Deus, tá? E aí ele vai comentar aqui, ó, lhe foi concedido ou permitido. O texto fala que, já vou falar sobre isso aqui. Isso aqui é o controle soberano de Deus, né? Aqueles que se recusam a adorar o símbolo do Estado, seja curvando-se a estátua de Nabucodonosor, lembrando de Daniel 13, ou queimando incenso ao imperador romano, vão morrer. A Nova Almeida Atualizada aqui comentou mais, né? Aqui ficou mais claro, mas eu não sei se ficou mais claro porque a gente já leu a Roma. Eu acho que foi porque a gente já leu a Roma. Eu acho que as duas estão se completando. E é claro, cara, a Genebra também vai tocar nesse ponto. Então esses três comentários se completam muito bem, né? Apesar de que na Nova Almeida Atualizada a gente tem mais informações diretas. O que são informações diretas? Aquela informação que não te coloca uma ideia, uma possibilidade. Não, ela vai direto. É isso aqui, né? Isso é muito interessante, né? E aí aqui no 16 ele foge do que a gente quer, né? Ele vai falar sobre a marca da besta. Então vamos ficar aqui, a gente tem que julgar até aqui. Eu achei interessante que ele falou sobre o controle divino, né? A soberania de Deus sobre a besta, que é algo que está no texto, mas a gente não pensou lá no versículo 14 aqui, ó. Vamos voltar aqui na nossa King James, ó. E engana aqueles que habitam na terra por meio de milagres, por meio daqueles milagres que tinham o poder de fazer. Tá vendo aqui, ó? Que tinha o poder de fazer, dizendo àqueles que habitam na terra que fizessem mais, entendeu? Então aqui, ó, esse poder de fazer, não dá para selecionar. É o poder, Deus que libera isso acontecer, entendeu? Eles não estão vencendo Deus, Deus está permitindo. A leitura de 2 Tessalonicenses 2
vai ajudar a entender melhor, tá? Que tá aqui, ó. Lhe foi concedido, ou permitido. Aqui eles colocam a referência. Por quê? O que está escrito lá em 2 Tessalonicenses, que a gente não leu, né? E a gente pode ler aqui agora. Todas elas comentaram sobre isso aqui, tá? Eu vou fazer essa leitura, mas todas elas botaram essa referência. Lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9, ó, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, que tem todo o poder, sinais e prestígio de mentiras. Mas aqui a gente tem a questão de que foi permitido, ó, aqui, versículo 11, ó, acho que até a referência melhor seria o 11, né? E por isso Deus lhes enviará forte ilusão para que creiam em uma mentira. Entende? Aqui na King James ficou ainda mais, sim, impressionantemente claro, né? Todas as traduções falam isso, mas na King James original, eu estou falando da King James Fiel 1611, fica, sim, uma explosão de informação, né? É muito claro a mensagem do texto. Aí entra a questão da soberania de Deus. Tudo isso vai acontecer porque Deus está fazendo isso acontecer para que aqueles caras que rejeitaram a mensagem do Evangelho sejam enganados e sejam punidos por isso, tá? Não são pessoas salvas, tá? Aqui a ideia não é enganar aqueles que adoram a Deus e Jesus, não. Aqui a ideia é fazer com que aqueles que estão no caminho errado fiquem ainda mais no caminho errado, para que eles sejam culpados disso, tá? E aí que está a soberania de Deus. Só a NAA falou sobre isso, né? Isso aqui é uma grande vantagem. Porém, entretanto, a Nova Almeida Atualizada não fala sobre a imagem da besta, né? Mas ela vai mais direto, cara, quando ela fala que uma vez que muitos ídolos têm boca e não falam, que é uma referência a Salmo 115, a impressão de que a imagem da primeira besta tem vida e pode falar, pode ser simplesmente outro embuste, alguém com o qual ela engana os que habitam na Terra. Isso aqui é bem interessante. Por quê? Pensem o seguinte, diferente do que eu falei no meu comentário. Se você não viu meu comentário, volta no início do vídeo e veja meu comentário. Pense o seguinte, eu posso fazer com que a inteligência artificial fale diretamente com vocês, mas isso só acontece agora em 2023, 2024 e tudo mais. Porém, eu posso lá no passado falar que eu tive uma visão e que nesta visão a santa falou comigo. Entendeu? Eu posso fazer isso. E é isso que a Nova Almeida tá trazendo. E foi fantástico esse comentário, porque é um outro ponto de vista que a gente tem que levar em conta. Olha só, eu tive uma visão de que o nome de Jesus não é Jesus, é Ial. Como acontece? Esse tipo de engano já está presente agora, onde você tem uma imagem que é construída, mas essa imagem não fala diretamente, mas ela revela para as pessoas que são os seus propagadores, como a Roma falou aqui, né? A Roma falou dos... cadê? Dos deuses? Não, foi a Roma que falou, não. Foi a Genebra, né? A Genebra falou aqui do... Cadê? Esqueci aqui. Aqui, ó, representantes das cidades, nossos dias, propagandistas, né? São os propagandistas dessa besta. Então eu posso, inclusive, esse dia saiu um vídeo sobre o Havaí, né, que tava pegando fogo e tudo mais. A menina falou assim, agora eu entendi porque Gaia me enviou aqui. Vou falar devagar para vocês, calma aí. No vídeo, a menina fala que Gaia mandou ela ir para o Havaí. Uma imagem, Gaia é a deusa terra, muito idolatrada no passado, e agora uma pessoa falou que Gaia mandou ela para lá. É a mesma ideia que a gente tem aqui, tá? É mais provável que isso descreva algum milagre operado pelo poder demoníaco, né? E aqui antes, né, ela fala aqui, pode ser simplesmente outro embuste, alguém com o qual ela engana aqueles que habitam na terra, entendeu? Alguém com o qual a besta engana outros na terra. Então, eu posso falar que eu tive uma visão, eu posso falar que eu tive um sonho, nesse sonho certo falso Deus me manda fazer alguma coisa, tudo isso, entendeu? Então, a NAA ganhou de novo. Para variar, ela ganhou de novo. Só que eu ainda não consigo ver ela muito distante da Roma, porque as informações da Roma foram muito interessantes. Foi muito interessante. Eu achei que ela ficou bem
Não, ela ficou melhor do que a Roma, né? Mas a Roma também trouxe umas informações muito interessantes, tipo, adoração mundial, né? A imagem aqui para adorá-la, esse tipo de o contexto histórico, né? Então a Roma trouxe umas informações relevantes. Eu vou dar aqui para a NAA, vou dar nota 9, uma nota a mais acima da Roma também. E eu diria que as três Bíblias fizeram excelentes comentários que nos ajudam a entender todo o texto. Entendeu? Eu acho que a leitura desses três comentários nos prepara para qualquer coisa, né? Do que possa vir. E eu não descartaria nem a Genebra nesse caso, porque o comentário dela falou sobre governos totalitários. A outra falou sobre a função dessa besta, que é adorar Satanás. E a terceira foi mais direta ao ponto, né? Aqueles que se recusam a adorar o símbolo do Estado, né? Que pode ser aí a política do Estado, que pode ser os ideais do Estado, ou o símbolo mesmo do Estado, seja curvando-se a estátua de Nabucodonosor ou queimando incenso ao imperador romano. Ele falou sobre dois tempos. Se curvar a estátua de Nabucodonosor lembra a ideia lá de Daniel, né? Que você tinha que se adorar mesmo a estátua, senão você morria. Queimar incenso ao imperador romano já era uma ideia mais contextual de João, onde eles tinham que fazer isso ao imperador romano, entendeu? Ele pegou os do passado, presente de João, o que nos leva ao nosso presente. Adoração a essa política que tem aí, né, que é esquisita pra caramba e que, vamos ser sinceros, parece que daqui a pouco a gente vai ser preso, ser morto, incinerado, né, de tão estranho que tá, e que nos levanta tantas questões acerca dessa imagem da besta, hein, cara. Agora eu quero saber de você, como foi a sua nota? Eu vou ler aqui seus comentários e a gente vai ver quem é que venceu. Aqui, na minha anotação, a Bíblia de Genebra ficou em terceiro lugar com nota 5, a Bíblia Roma ficou em segundo lugar com nota 8 e a Nova Almeida Atualizada ficou com nota 9. Agora, é isso aí. Eu ia mudar a nota da Genebra, mas a Genebra não fala nada sobre a imagem da besta, enquanto as outras pelo menos falam. Então acho que nota 5 é uma nota justa para a Genebra. Lembre-se de que a gente vai fazer aqui na área de comentários, né? Eu vou mostrar aqui para vocês de novo, ó. A leitura desse estudo que a Genebra falou aqui, ó. Isso vai ficar para a seção de membros do canal, tá bom? Falei comentários, membros do canal, que é a leitura dos propósitos e características da mensagem, que tá aqui dentro do comentário, tá? Aqui, ó, veja, introdução, propósitos e características de Apocalipse, tá? Essa leitura eu vou fazer para membros aqui do canal, então seja membro para você ver todo o conteúdo também, beleza? E, cara, muito obrigado por ficarem até aqui. Eu vou acompanhar os comentários de vocês e eu não sei o que vocês vão comentar, mas eu tenho certeza que esses comentários vão me ajudar também, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!